Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Alguém que nos visita pela primeira vez nesta noite, os meus irmãos do Rio, marinheiros que estavam na Antártida, estou passeando lá no frio, né? Você quer saber o que é um pinguim? Conversa com eles, né? E estavam em missão, estão há 6 meses longe da família e estão voltando essa semana para sua casa, mas decidiram passar e cultuar ao nosso Senhor no dia da ressurreição, juntamente com a gente. E lá atrás também, seja muito bem-vindo. Tem mais alguém? Sejam muito bem-vindos todos nós, e uma feliz Páscoa para todos vocês, né? Que o Cristo ressurreto abençoe todos nós nessa noite, com a sua presença. Amém? Podem sentar, queridos. O título da mensagem de hoje, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Hoje nós comemoramos a Páscoa. Na cultura, na ideia cristã, geralmente nós comemoramos a Páscoa num domingo, né? Apenas no domingo, no dia que se deu a ressurreição do nosso Senhor, no primeiro dia da semana. Mas a Páscoa, na origem, ela é comemorada em 7 dias. E Jesus, ele ressuscitou no meio desses 7 dias. Na verdade, ele foi crucificado, foi morto. Na preparação da Páscoa, um pouquinho antes de começar o primeiro dia da Páscoa, é feita a preparação da Páscoa. Na cultura judaica, o cordeiro era imolado, era sacrificado, e um cordeiro poderia alimentar uma família ou 2 famílias, dependendo do tamanho da família. E as pessoas se reuniam para comer a Páscoa, para celebrar esse momento, um momento de festa, um momento de alegria, e representava a libertação do povo do Egito, da opressão, da escravidão do Egito. Quando um Deus decidiu, né, pela sua infinita graça, libertar, salvar o seu povo da escravidão do Egito. E naquele momento, naquele tempo, lá, alguns milhares de anos antes de Jesus, deve ser um pouquinho mais de 1000 anos antes de Jesus, Deus decidiu, com a sua infinita graça, libertar o povo e trazer juízo sobre o Egito, os opressores, aqueles que escravizavam o seu povo. Deus trouxe juízo sobre seus inimigos naquele momento. E ele deu uma ordem para o povo: eu quero que vocês comemorem a Páscoa nesse tempo. Todo o início do primeiro mês, no 14º dia do primeiro mês, vocês vão imolar um cordeiro. E durante 7 dias vocês vão comer pães asmos, e vocês vão, no primeiro dia, vão comer o cordeiro, vão celebrar a Páscoa, vão comer a Páscoa, e durante 7 dias vocês vão comer pães asmos e vão se lembrar, vão trazer à memória aquilo que eu fiz por vocês e pelos antepassados de vocês no Egito. E a gente sabe que Jesus veio para morrer na Páscoa. Jesus veio para ser crucificado e agora a gente sabe também, para ressuscitar na Páscoa. E isso tem muito a ver com tudo que ele fez por nós. Porque também ele veio salvar um povo. Aliás, ele veio fazer um povo. E para poder salvar esse povo, para salvar as nossas vidas, e para de nós fazer um povo reunido em torno do nome dele, um povo onde ele reina, ele precisava morrer naquela cruz. Porque assim como os hebreus foram escravos no Egito, nós também somos escravos do nosso pecado, por causa do pecado de Adão. E vou ensinar uma coisa para vocês: eles não foram escravos no Egito porque o Egito decidiu ir lá, buscar eles lá em outra terra, como nós fizemos aqui com os africanos, nós os americanos fizemos com os africanos há muito tempo atrás. Nós não decidimos ir lá pegar os nossos escravos e trazer para cá. Eles não fizeram isso. Foi eles que foram até o Egito, e lá eles ganharam a terra, foram alimentados, foram sustentados. E se você ler bem a história de Gênesis, no final da história de Gênesis, você vai observar que quando começou a faltar alimento e começou a faltar dinheiro, eles começaram a vender as suas terras para poder se alimentar naqueles 7 anos de fome. E a Bíblia vai dizer que no finalzinho ali que o faraó ficou muito rico, muito poderoso, e todas as terras, todos os territórios, todos os terrenos do Egito pertenciam ao faraó.
E depois nasceu um novo faraó que não conhecia José, que não conhecia Jacó, que não conhecia a história, e ele viu que o povo era muito grande e precisava de matéria, de mão de obra para poder construir tudo aquilo que eles construíram e precisavam fazer e precisavam construir, e fez deles escravos e oprimiu aquele povo. Cerca de 430 anos depois da entrada dos 70, né, Jacó e sua família, que tinham 70 pessoas, no Egito, de cerca de 430 anos, Deus resolveu lembrar-se da promessa que tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó. Principalmente a Abraão, quando ele disse: Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, ande por essa terra, porque onde a planta dos seus pés pisar, essa terra será sua por herança. E naquele tempo Deus lembrou, viu a opressão do povo, viu o clamor do povo diante da opressão e libertou aquele povo do Egito. Aquele povo que era escravo sim por direito, mas Deus o resgatou, vencendo o inimigo, destruindo todos os deuses do Egito, humilhando todos os deuses do Egito com aquelas 10 pragas e libertando aquele povo para levar aquele povo para a terra prometida, para o reino de Deus, né? O reino que Deus queria criar para aquele povo. Nós também somos escravos e a autoridade que o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, tem sobre nós é legítimo também. Somos escravos do pecado. Nosso primeiro homem, o primeiro Adão, entregou a autoridade ao inimigo. E por isso que nós ficamos escravos do pecado e nós estamos totalmente oprimidos por isso. E durante muito tempo nós fomos oprimidos por isso. E Jesus veio para vencer o inimigo. E quando ele foi levantado naquela cruz, ele retirou a autoridade das mãos do inimigo, a autoridade das nossas vidas, a autoridade e o direito sobre as nossas vidas. Ele pagou o preço que nós devíamos por causa de nós darmos a ele esse direito, e ele venceu ali todas as coisas e depois venceu até a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Então Jesus veio para isso, queridos. Mas morrer não é fácil. Morrer não é uma coisa tão simples assim. Ser obediente até a morte, morte de cruz, não é uma coisa tão simples. Fico imaginando, nós temos aqui alguns militares, nunca foram para uma guerra, ainda bem que o Brasil não se mete nessas coisas, né? Mas existem algumas histórias de guerra que a gente vê as tais missões suicidas. E alguns homens vão para algumas missões e eles sabem que eles não vão voltar dessas missões. E não é uma coisa tão simples assim. É uma tarefa de obediência, uma tarefa de cumprimento de dever. É uma missão que tem que ser cumprida, mas não é uma coisa tão simples e tão fácil de ser feita. Mas muitos homens fizeram isso. E foi para isso que Jesus veio. E eu queria abrir e ler com vocês um texto que está lá em João capítulo 12, e vai mostrar um pouco daquilo que Jesus tinha em mente. E de como ele queria, com aquela ação, ele sabia daquele tempo que tinha chegado, ele queria formar ali para Deus e cumprir a promessa e formar para Deus um novo povo. E esse povo somos nós. Mas olha como é que começa a história ali. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, a Páscoa estava acontecendo, a Páscoa acontecia todo ano, ainda acontece lá em Israel todos os anos. Alguns historiadores dizem que naquela época, cerca de 200 mil pessoas chegavam a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Era muita gente naquela cidade. E é um número anormal. Para nós parece bem pouco, né? Mas é um número anormal para as estruturas e para as capacidades que existiam naquela época. Estavam alguns gregos. Preste atenção na ideia dos gregos aí. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Eu fico imaginando, por que aconteceu isso? Por que eles não foram diretamente a Jesus? Eu imagino que eles estavam no templo nesse momento, e eu já falei para vocês algumas vezes, existe um muro de separação. Esses prosélitos, esses homens gregos, estrangeiros, eles não podiam entrar e passar esse muro de separação, eles tinham que ficar do lado de fora. E talvez Jesus estava ensinando no outro lado do muro. E aí, eles encontraram um dos discípulos, viram Filipe,
talvez reconheceram Filipe. Filipe era do norte, de Betsaida, talvez já tinham passado, já tinham visto Filipe, já tinham visto Filipe com Jesus, e pediram para Filipe falar com Jesus. E depois Filipe foi lá e falou com André, foram os dois juntos para falar com Jesus. Eles queriam ter um momento de comunhão com Jesus. Eles queriam ter um momento a sós com Jesus. Eles queriam poder conversar, não sei o que eles queriam, mas a Bíblia não fala, mas eles queriam conversar com Jesus, ter comunhão com Jesus. Só para discernir, Jesus já era o Cordeiro Pascual. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele já estava entendendo isso. Se você conhecer um pouquinho da história, você vai observar que em João capítulo 11 ele ressuscita Lázaro. E ao ressuscitar Lázaro, os religiosos se reúnem e desejam matar Jesus. Jesus, sabendo que não é o tempo dele, ele se afasta com os discípulos para além do Jordão e ele vai para o deserto. Ele e os discípulos passam alguns dias no deserto, cerca de 2 semanas, na minha interpretação, eles ficam cerca de 2 semanas no deserto, afastado de todo mundo. Começa o capítulo 12 e você vai ver que está chegando perto da Páscoa e algumas pessoas começam a comentar: e será que o mestre não vem? Será que Jesus não vem? Será que ele não vai aparecer? Está aproximando os dias da Páscoa. Se nós olharmos para a tradição, Jesus entendendo que ele é o Cordeiro de Deus, já anunciado por Deus, anunciado por João Batista, sendo ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele entendendo aquilo, entendendo que é chegada a hora dele, ele retorna para Jerusalém. A Bíblia vai dizer que pela festa da Páscoa o Cordeiro tinha que ficar pelo menos 4 dias aparentes diante de todos os olhos para que ele pudesse ser visto sem mácula e sem ruga, para que pudesse ser sacrificado. O Cordeiro tinha que ficar 4 dias. E Jesus ele começa a aparecer em Jerusalém. Depois daquele tempo, durante 4 dias ele começa a aparecer em Jerusalém. Ele entra num domingo lá de Ramos. Ele depois aparece em Jerusalém nesse tempo aqui. Então ele parece que cada dia ele está em Jerusalém, junto com os discípulos, aparecendo, ensinando. Mas a Bíblia também ensina que os estrangeiros, mesmo que convertidos, eles não podiam, e não residentes no país, eles não podiam comer da Páscoa. E Jesus é o Cordeiro. E a gente vai entender talvez esse texto, olhando para esse texto, pensando nessa coisa. Jesus não podia ter comunhão porque ele é o Cordeiro, e segundo a ideia da religião, ou a ideia da festa, ele não podia ter comunhão com o estrangeiro naquele dia. Mas Jesus, entendendo que queria quebrar aquilo tudo, talvez queria destruir aquele muro, e a gente vai perceber isso depois nas entrelinhas do Evangelho e nas cartas de Paulo. A gente vai ver que um dos objetivos de formar um novo povo é quebrar essa separação que existia entre gregos e judeus. Ele queria destruir aquele muro, mas ele entende que ele não podia fazer isso antes do momento certo, do tempo certo dele. E aí ele vai dizer, quando André chega perto dele, os dois juntos disseram para Jesus: os gregos querem te ver. E aí o texto continua, Jesus respondeu o seguinte, olha o que Jesus responde: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Isso não tem nada a ver com a conversa, nada a ver com a narrativa, mas a ideia tem tudo a ver. Jesus entendeu o que estava acontecendo e ele falou: agora chegou a hora. Os discípulos ficaram olhando assim: chegou a hora do quê, Jesus? Chegou a hora do lanche? O que não vamos fazer agora? Chegou a hora de ir embora? Chegou a hora de voltar para Betânia, na casa dos nossos amigos, né? Lázaro, Marta e Maria? Chegou a hora do quê? E ele diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eu fico imaginando o que os discípulos estavam pensando. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continua só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. E agora chega a parte central do que eu quero ministrar: a agonia de Jesus e a ideia do que ele precisava ser feito naquele tempo. Ele sabia que o tempo estava próximo. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e diz: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Talvez Deus esteja falando da encarnação e depois da ressurreição e exaltação. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão
que ali estava, a multidão que ali estava e a ouviu a voz, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês, e não por causa de mim, não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Preste atenção. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ouvir Deus falando assim para Moisés: chegou a hora, esse é o momento de eu vou julgar. Principalmente quando na 10ª praga, na Páscoa, ele fala assim: agora eu vou julgar todos os deuses do Egito. Agora eu vou trazer juízo sobre essa terra, sobre esse imperador, sobre esse opressor, sobre o faraó. E aqui ele diz: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos não é um ou dois. Todos é um monte de gente. Todos é um povo. Fico imaginando, muitas vezes a gente pensa em Páscoa e a gente traz isso de maneira individualizada para a gente. Eu falei aqui no início, uma Páscoa, eles imolavam um cordeiro, se sentavam e se reuniam em família e passavam a noite ceando, comemorando, comendo a Páscoa e conversando sobre tudo que Deus tinha feito naquele período. É assim que eles comemoram a Páscoa. A Páscoa é um evento de família. A Páscoa é um momento de reunião. É um momento de estarmos juntos. E Jesus está dizendo assim: quando eu for levantado, está dizendo do tipo de morte que ele iria morrer, diz o texto aqui, né? Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Quando eu for levantado, eu atrairei muitos a mim, eu atrairei todos a mim. Eu atrairei todos a mim. Jesus está indicando aqui, porque Jesus... E aí, mais uma indicação dessa ideia de obediência, de morrer naquele tempo que foi determinado para ele morrer. Jesus poderia ter sido apedrejado, que era a morte comum dos judeus. Mas, se a gente olhar para a lei, para a Torá, um animal apedrejado é um animal imundo. Um animal que cometeu por exemplo, animais que cometiam homicídio, que matavam alguém, ou que matavam outros animais, animais bravos, eles eram, segundo a lei, eles precisavam ser sacrificados. E o tipo de sacrifício que acontecia com eles era de apedrejamento. E o animal que ia ser imolado, oferecido ao Senhor como oferta para o pecado, como oferta para o Senhor, esse tipo de animal, ele teria que ser sem mácula, sem ruga, sem defeito algum. Um animal perfeito. E Jesus fala assim: o momento que eu for levantado, a cruz era um estilo de sacrifício, queridos. A cruz, ela tinha todos os elementos necessários, né, os principais de um sacrifício: o derramamento de sangue, né, a apresentação, né, o levantar da oferta de ato de adoração. Então a cruz tinha tudo isso, e ele dizia: eu preciso ser levantado. A morte, o tipo de morte que eu tenho que vir, que eu vim para morrer, é a morte da cruz. Mas não é uma morte simples. A morte da cruz talvez seja uma das mortes mais horrorosas, dolorosas, sofridas que alguém pode passar. Foi por isso que Jesus, em muito tempo, em muitos momentos, ele teve alguns momentos que ele disse assim: se possível, passa de mim esse cálice. Minha alma está perturbada, por isso que eu vou passar. Ele sabia de todo o sofrimento que ele iria passar, mas mesmo assim ele tinha um alvo para cumprir. Mesmo assim ele tinha uma missão para cumprir. Ele sabia do sofrimento, mas ele também sabia da missão. E ele escolheu ser obediente e cumprir a missão. Mas o texto continua um pouquinho mais. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Eles entenderam. Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles, porque ainda faltava pelo menos 3 dias. Jesus saiu e ocultou-se deles. Se afastou. Porque se deixasse,
Era ali que ele ia ser crucificado. Ou seria morto de outra forma, apedrejado e tudo mais. Então Jesus, ele veio para isso, ele veio para esse momento. Ele poderia, e a gente vai ver, lendo os evangelhos, a gente vai ver que em alguns momentos os judeus já queriam ter tirado a vida de Jesus. Mas esse tipo de morte para que ele veio. E é para esse tempo que ele veio. A Bíblia é cheia dessas coisas do Antigo Testamento sendo consumadas no Novo Testamento. É como se, o autor de Hebreus diz que o Antigo Testamento é como se fosse uma sombra das coisas que aconteceriam ou que aconteceram em Jesus. E em Jesus nós vemos o cumprimento de muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento. A gente vê essa tipificação das coisas do Antigo Testamento acontecendo no Novo Testamento. E Jesus veio para morrer na Páscoa. Veio para morrer na festa da libertação, na festa do juízo de Deus sobre os seus inimigos, na festa da libertação do povo de Deus, da salvação do povo de Deus, da festa que fez com que o povo de Deus saísse do Egito e fosse para a terra prometida. É nessa festa que Jesus veio para morrer, porque essa festa era o significado e significa isso para as nossas vidas hoje. Porque foi nessa festa que Jesus nos fez povo dele. Nós hoje somos salvos por causa daquele sacrifício da cruz. Foi ali que Jesus nos levou sobre si todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, todas as nossas maldições. Foi naquele momento que Jesus estava reconciliando cada um de nós com o Pai. Nós estávamos perdidos, inimigos de Deus, por causa dos nossos pecados, mas ali Ele nos perdoou. Trouxe para nossas vidas libertação, trouxe para as nossas vidas salvação. E muito mais do que isso, fez de nós povo de Deus, fez de nós filhos de Deus e nos deu promessas junto com eles. Uma promessa de estar habitando eternamente dentro de um reino pleno. Mesmo que esse reino já iniciou e está no nosso meio, já acontece em nós, nós podemos experimentar das coisas desse reino, ainda tem uma promessa de um reino futuro, da plenitude desse reino. Então Jesus veio naquele momento ideal. Mesmo sabendo de todo o sofrimento que ele ia passar, ele veio e cumpriu tudo que tinha que ser feito. E aí a gente vai para o texto... A gente vai para o texto do título. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. A tradução correta seria escravo. Tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de... Recebi um vídeo essa semana de um homem bem conhecido, e a história você já conhece. Eu não lembro o nome dele agora, mas eu recebi de alguns irmãos esse vídeo. E de pessoas que não são, né, nem aqui da igreja também recebi esse vídeo, eu recebi de algumas pessoas. E eu achei interessante. Tem alguns vídeos, vocês podem me mandar quando vocês tiverem um vídeo legal assim, porque tem vídeos que me inspiram. E esse me inspirou. Ele tem dois filhos que não são autistas e um filho autista. E ele disse assim, o nome do filho eu lembro, é Romeu. O autista, né? E ele falou assim, quando eu converso com os meus dois filhos, mas os dois filhos que não são, sei lá a expressão que ele usou, os meus dois filhos que não são o autista, eu converso eles de igual para igual. Eu converso com eles da mesma forma que eu converso com qualquer pessoa. Eles me entendem na minha linguagem e eu entendo eles na linguagem deles normalmente. Mas quando eu converso com o Romeu, ele disse assim, ele usou essa expressão, eu aprendi algo novo com ele. Porque eu preciso chegar na altura dele, eu preciso me rebaixar a ele, eu preciso, às vezes, me humilhar para poder dialogar para ele e para poder entender ele. E aquilo ali tem sido maravilhoso na minha vida. Porque se humilhar nesse momento tem sido abençoador para a minha vida foi transformada por causa desse presente que foi dado para mim. E ele é um presente para mim. E eu falei assim, foi isso que Jesus fez. Para poder nos salvar, para poder nos libertar, ele fez isso. Nós chamamos de a humilhação de Jesus. É isso. Ele chegou no nosso nível. Deus, e a gente até hoje, né, a religião muitas vezes faz a gente pensar num Deus transcendente. Um Deus que está lá no seu trono e não está nem aí para a gente. E Jesus trouxe a ideia de um Deus totalmente diferente. Um Deus que se preocupa com você. E Jesus, ele se humilhou, ele se fez homem, encarnou. O ato de encarnação é uma ideia de humilhação.
E sendo homem, sendo em forma humana, ele ainda se fez servo. E a gente vai olhar em várias passagens bíblicas ele servindo as pessoas. A gente vai ver, por exemplo, logo depois, na ceia, ele lavando os pés dos discípulos. Ele servindo as pessoas. Ele se fez servo. Mas ele foi além. Talvez no pior nível humano possível. O nível de maior sofrimento humano possível. Porque nós fomos criados, sim, para sermos eternos. Nós não fomos criados para morrer. Mas nós morremos por causa dos nossos pecados. E ele se humilhou a si mesmo. É assim que a Bíblia diz. Ele humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, né? Não, mas é possível porque Jesus fez. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Ele não apenas escolheu morrer, porque era necessário morrer, para que pudesse nos salvar, nos libertar, para que pudesse nos reconciliar com Deus, para que pudesse redimir os nossos pecados, para que pudesse nos abençoar, para que nos pudesse nos aproximar de Deus, para que pudesse nos fazer povo de Deus, filhos de Deus. Não apenas morrer, ele escolheu a forma de morte mais humilhante que existia. Você não sabe, você já viu em alguns filmes, a morte com aquele paninho, né, tampando. Geralmente aquilo não acontecia. Geralmente as pessoas morriam nas cruzes nus, completamente nus. Mas Jesus não somente morreu nu, ele estava totalmente desfigurado. Tinha apanhado, levado pelo menos 40 chibatadas de um chicote que chamava-se de escorpião. E na ponta tinha um osso de carneiro para quando ele batesse na sua carne, ele enfincasse na sua carne e quando voltasse no puxado, o soldado arrancasse pedaço da carne, lacerasse a carne. E na outra ponta tinha uma bola de chumbo para causar hematomas. Ele deve ter levado 40 chibatadas mais uma, que era o normal. Poderia ter morrido naquele momento, mas não era para esse tipo de morte acontecer. Depois recebeu uma coroa de espinhos e depois recebeu alguns pregos de 18 centímetros. Foi levantado. E a morte da cruz é uma morte difícil, porque é uma morte, você imagina que é uma morte que às vezes demoram dias. É por isso que na Páscoa eles não poderiam ficar ali, porque para os judeus seria um sacrilégio. Algumas pessoas ficarem ali nas cruzes, quando eles queriam que a morte fosse mais rápida, eles quebravam as pernas das pessoas e as pessoas morriam mais rápido, porque a morte da cruz é uma morte por sufocamento. O sangue vai entrando nos pulmões e a pessoa vai morrendo sufocada. Aí a cruz tem essa dificuldade, a pessoa até um certo tempo ela consegue levantar e puxar o ar, levantar e puxar o ar. Mas tem um certo tempo que ela não consegue mais. E por isso que eles quebravam as pernas e a pessoa ficava com os pulmões comprimidos e acabava morrendo rapidamente. Mas Jesus não precisou fazer isso, porque nenhum osso do seu corpo, como era a promessa, como era a profecia, nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Ele entregou o seu espírito um pouco antes. Mais ou menos umas 3 horas da tarde. A morte mais dolorida, mas Jesus ele cumpriu a promessa. Ele foi obediente. Ofereceu a sua vida como o cordeiro pascal. Ofereceu a sua vida como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Permitiu que o seu corpo fosse imolado, que o seu sangue fosse derramado para cumprir o propósito de nos salvar e de nos libertar. E de fazer de nós um povo totalmente dele. Eu já até adiantei aqui, vou passar. Ia fazer essa pergunta, mas a gente já respondeu. Porque a Páscoa representa juízo de Deus sobre o Egito, restauração do senhorio de Deus sobre o seu povo, libertação da escravidão, restauração da adoração a Deus, renovação da aliança, cumprimento da promessa e entrada do povo no reino. Tudo isso aconteceu na Páscoa judaica. E tudo isso acontece quando nós somos atraídos pela cruz. Como o próprio Jesus disse, eu atrairei muitos a mim. Quando nós somos atraídos por Jesus, quando nós entendemos isso,
Quando nós nos convertemos, essas coisas acontecem na nossa vida, mesmo que a gente não tenha entendimento do que está acontecendo na nossa vida, mas nós somos livres. Livres. Livres da opressão do inimigo. O príncipe deste mundo não tem mais nenhum direito sobre você. A cédula de dívida que havia sobre você foi pregada na cruz. Está paga. Ele não tem mais nenhum direito. Hoje você é filho de Deus. Você dá direito a ele se você quiser. Você dá espaço ao pecado e permite que ele faça algumas coisas na sua vida, se você deixar. Mas em Cristo Jesus, se você está em Cristo Jesus, ele não tem nenhum direito. Você é livre. Você é livre da escravidão do pecado. O pecado não manda mais em você. Você já foi naquela época que você não conseguia dizer não para algumas coisas na sua vida. Mas hoje em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, você consegue dizer assim: eu não preciso disso para viver. Você faz, eu vou usar uma palavrinha aqui, porque aí cabe para mim também. A gente faz de vez em quando porque a gente é safado. É a palavra correta. Mas em Cristo, você é livre para dizer não. E você sabe que isso não traz, não somente louvor e alegria ao nosso Senhor, mas também só traz destruição e sofrimento para a sua vida. A consequência do pecado sempre é dolorida. Ele traz a restauração do senhorio de Deus sobre o seu povo. Jesus disse assim: foi-me dado, quando ele venceu a morte, quando ele ressuscitou, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Na verdade, foi tomado da mão do príncipe deste mundo. O Jesus reina sobre o seu povo. Ele sempre reinou dos céus, mas hoje ele reina sobre todos aqueles que nele creem. Ele é Senhor da sua vida. Quando César nem imaginava, achava que ele era o Senhor de todo o império, mas quando Jesus foi levantado naquela cruz, até o poder de César caiu. O Senhor agora é o Rei da glória. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer nos versículos seguintes o seguinte: quando ele fala assim, foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho. Se dobre todo joelho significa ato de adorar um rei. Não é simplesmente se dobre todo joelho para você orar, não é isso. Se dobre todo joelho é uma posição de um servo perante um rei. Jesus foi colocado como rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então ele está dizendo aqui, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembra-se que Deus estava falando para ele? Chegou o tempo de eu trazer glória para o Pai, Jesus falou, e depois o Pai fala para ele na voz lá, agora é o tempo de eu... Jesus, agora é o tempo de eu glorificar, e o Pai falou para ele assim, eu já te glorifiquei e vou te glorificar ainda mais. É o tempo da exaltação. Restauração da adoração a Deus. Se a gente leu a Páscoa, a gente vai ver assim, Moisés falando com o faraó. Era assim, Deus mandou eu vir falar contigo para você deixar o meu povo ir lá fazer culto para mim no deserto. Imagina tu chegar para um cara que tinha não sei quantos escravos, milhares de escravos, e eles eram a mão de obra, era a economia do Egito. E o Moisés e o Arão iam lá e diziam assim, o meu Deus, e eu não sei o nome, mas o nome dele é Eu Sou o Que Sou, né? É isso que ele mandou dizer para ti. Eu sei que tu tem um monte de Deus aí, tu quer comparar, mas o nosso Deus é incomparável, então o nome dele não pode ser levado em vão, não pode ser comparado aos ídolos que você tem aí. Mas esse meu Deus, ele mandou você soltar o povo para ir adorar no Egito, adorar no deserto. O cara não ia fazer. Então trouxe restauração de adoração a Deus. Quando o povo foi liberto, ele foi para o deserto fazer festa. E a gente vai ver o povo fazendo festa. E nós somos o povo e tivemos a adoração restaurada. A Bíblia fala que Deus veio buscar verdadeiros. Renovação da aliança. A promessa que Deus fez a Abraão. A terra que a planta do teu pé pisar serão tua e da tua descendência. Isso eu faço como estatuto perpétuo, é a aliança entre nós.
entre eu e você. E aí Jesus fala assim: eu farei convosco uma nova e eterna aliança. E nessa aliança está dizendo assim: eu vou libertar vocês e vou fazer de vocês meu corpo, meu povo. Eu serei Senhor de vocês. Mas muito mais do que isso, vocês serão filhos de Deus e serão co-herdeiros comigo de toda a herança do Pai. E vocês agora eu preciso ir, mas não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E depois ele fala assim: eu vou buscar vocês de volta, para vocês estarem comigo aonde eu estiver. E ele fala aqui no texto de João 12, ele fala assim: o meu servo estará comigo aonde eu. Essa é a promessa e vai ser cumprida. Jesus vai voltar. E a entrada do povo no reino. O reino de Deus chegou. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A Páscoa levava o povo até a terra prometida. Nós temos um reino que é eterno. E ele está no meio de nós. Ainda não de maneira plena, mas um dia novos céus e nova terra virão. E nós habitaremos com Deus para toda a eternidade. E ele vai cumprir essa promessa. O que a Páscoa nos ensina acerca da ceia? Por que Jesus instituiu a ceia no momento de Páscoa? Interessante que Jesus instituiu a ceia um dia antes da celebração da Páscoa, porque ele precisava morrer no dia da Páscoa, no dia da preparação do cordeiro. Era comum em algumas comunidades judaicas, era comum em alguns mestres com seus discípulos comemorarem a Páscoa um dia antes, para que eles cumprissem a lei e comemorassem com as suas famílias no dia correto. Então eles comemoravam, faziam isso entre eles. Era comum, como nós muitas vezes fazemos as ceias quando a gente se reúne em outros lugares, por exemplo, nos pequenos grupos. Podemos fazer isso, não tem problema algum. É a igreja se reunindo ali, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, vão fazer a ceia. O que não pode acontecer é a ceia sozinho. Na época da pandemia, nós ficamos 6 meses. Aí algumas igrejas fizeram a ceia online. Você deve ter visto isso em algum lugar. E aí perguntaram: pastor, nós tivemos uma ideia. Não, já vi essa ideia em outros lugares. Tivemos uma ideia, nós podemos vir aqui na igreja buscar os elementos e a gente podia fazer online. Você vai fazendo aí e nós fazemos assistindo lá na televisão, no YouTube. Porque isso não é bíblico. Ele disse: não, quando nós voltarmos a nos reunirmos, olharmos uns nos olhos dos outros, nós fazemos a ceia. E a ceia é lugar de comunidade. É estarmos juntos. Assim como a Páscoa, eles se reuniam e ficavam juntos em família. Assim Jesus reuniu os seus 12 discípulos, inclusive o traidor junto, e comemorou a Páscoa junto. Olha aqui Êxodo 12, verso 14 diz: este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Por isso que eles fazem todo ano. 7 dias. 7 dias. Todo ano. Quem trabalha em empresa... Tem uma pessoa aqui que trabalha, um irmão que trabalha com a empresa que o dono é judeu. Ele fica feliz quando chega na época da Páscoa que tem feriado. E é bastante feriado. 7 dias. Né? É legal. Tomando o pão, a ceia. Jesus fala assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Você consegue perceber o plural aí? A ideia de povo? E a ideia de igreja reunida. Sempre que vocês se reunirem, vocês vão ver todas as vezes que a Bíblia fala de ceia. 1 Coríntios, por exemplo, quando fala de ceia, fala assim: ó, sempre que vocês se reúnem, usa a expressão reunião, estarmos juntos, congregando. E aí vocês fazem a ceia, olhar um nos olhos do outro, ter discernimento de corpo, saber o que está fazendo junto com seu irmão. Nós fomos
Como povo, nós fomos escolhidos para ser povo. Eu sou povo de Deus, eu sou habitação de Deus. Você também é povo de Deus e habitação de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Você sabia que o Espírito Santo habita dentro dele também? Não é só dentro de você, ele não é exclusivamente seu. Vou mais além. Você só cresce se você aprender isso. Você se torna maduro na fé se você aprender a conviver com pessoas que são completamente diferentes de você e que vão provocar em você o pior de você, para que você seja transformado em semelhança a Jesus. Até que você se pareça tanto com Jesus e trate todas as pessoas com quem você convive da mesma forma que Jesus te trataria. Ou te trata. Essa é a ideia da igreja, do povo de Deus, até que todos nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Se você olhar os frutos do Espírito, os 9, você vai perceber que é tudo para funcionar dentro de comunidade. Amor, paz, benignidade, bondade. É tudo para amar alguém, ser bondoso com alguém, ser benigno com alguém, ter domínio próprio para não machucar ninguém. É difícil, né? Principalmente no trânsito. Ser manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí a gente tem que ser manso com as pessoas. Não igual a Moisés, que era o homem mais manso da terra, mas matou o egípcio. É parecido com Jesus, não parecido com Moisés. Moisés foi o homem mais manso da terra, mas Jesus é o mais manso dos céus e da terra. E a gente foi chamado para ser semelhante a Jesus. Eu não queira matar ninguém. Mas para você ser manso, parecido com Jesus. E para a gente encerrar, queridos, a gente vai cear juntos, com esse entendimento de povo que nós somos. E de tudo que Jesus fez por nós naquela cruz. E por tudo que Jesus fez por nós, ressuscitando ao terceiro dia. Nos dando vitória sobre a morte também. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Foi essa pergunta que Jesus fez para Marta. Você crê nisso? Crê nisso? Jesus não tinha dúvida nenhuma da ressurreição. Mas o problema de ir para a cruz incomodava ele. A cruz tinha problemas físicos, ele ia passar sofrimento, muito sofrimento. E tinha problemas espirituais. A cruz ia separar ele do Pai. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele ia se separar. A ideia hebraica de separação é Deus viraria o rosto para Jesus. Ficaria de costas. Essa é a ideia. Quando a Bíblia fala que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que ele não vos ouça, para que ele não incline os ouvidos para te ouvir. Mas ele se vira. É isso que Isaías fala. Nossos pecados fazem. E Jesus levou sobre si não somente o meu pecado, o teu pecado, ele levou de todo mundo. Imagina o peso. Tem uma música que diz, né? Nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Está na Bíblia o peso dos pecados. É o sangue de Jesus sendo derramado por você. Esse é o preço. Todos os pecados nos seus ombros causaram a sua morte. E a separação da unidade que ele tinha com o Pai. Essa talvez seja a maior dor. E talvez seja por isso que ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Porque eternidade e eternidade, os dois foram um. Na cruz, isso se rompeu. E eu deixei aqui 5 frases de Jesus para a gente cear juntos. E eu queria que esse momento estivesse nas nossas mentes quando a gente for cear. E nos nossos corações. A gente precisa ter discernimento que Jesus, ao morrer na Páscoa, ele nos libertou e nos fez povo de Deus. Isaías vai dizer que ele faria desconhecidos, um povo desconhecido, nações desconhecidas, um novo povo. Apocalipse vai dizer que o povo de Deus são gente de todos os povos, todas as nações, todas as tribos, todas as raças. E nós somos esse povo de Deus.
fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, o sangue derramado naquela cruz do Calvário. Jesus disse em João 17, 23, que eles sejam levados à plena unidade. Quem seja levado? Por quem Jesus está orando nesse momento? Está orando pelos discípulos, e ele diz assim, eu também não oro só por eles, eu oro por todos aqueles que vierem a crer em mim. Então ele está orando por quem? Pela gente, queridos. E a oração de Jesus é que a gente seja levado à plena unidade. Unidade plena. Que não haja entre nós divisões. E é um grande problema a ceia. Talvez seja por isso que Jesus faz com que aquele que dividiria o grupo vai e faz o que tu tem que fazer. Saia daqui. Você tem coisa para fazer? Você não colocou no seu coração que você vai me trair? Não vai e faça. E aí depois é que ele faz tudo isso e ele ora pelos discípulos e diz que eles sejam levados à plena unidade. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Você está de fone? Essas duas primeiras frases é uma coisa interessante. A gente quer fazer com que o mundo conheça Jesus. De várias formas, a gente usa de todas as formas para fazer com que o mundo ame Jesus, conheça Jesus, se entregue a Jesus. A gente vai pregar o evangelho, a gente vai orar por pessoas e que pessoas sejam curadas, e tem gente que quer fazer campanha de milagres e faz um monte de coisa, lindas músicas, e a gente acha que Jesus vai ser conhecido simplesmente por todas as coisas que a gente tem feito. Esses dois versículos representam como que as pessoas vão reconhecer a gente como discípulo do Senhor. A continuidade das duas frases é: e o mundo reconhecerá vocês como meus discípulos, se vocês andarem como um, serem plenos em unidade, e quando vocês se amarem uns aos outros como eu os amei. O mundo reconhecerá vocês como meus discípulos. Quer fazer Jesus ser conhecido? Aí, é o segredo. Ame o seu irmão como Jesus amou você. E seja um com o seu irmão. Compartilhe me dá para tentar cantar. dos teus dons e talentos. Compartilhe dos teus sofrimentos e dores. Tenha essa plena unidade. Quando nós formos assim, verdadeiramente, a gente vai causar um impacto no mundo. Talvez seja esse o grande segredo do avivamento. Arrependimento, entendimento de unidade e amor pelo próximo, assim como Jesus. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Não, ninguém precisa tirar o sapato agora. Jesus está dizendo, vocês devem servir uns aos outros. Nós precisamos aprender a servir, gente. Todos vocês aqui têm algum dom, algum talento que o Espírito Santo concedeu a vocês. Sirva. Coloque em prática. Abençoe pessoas. Seja generoso como Deus foi generoso com você. Jesus ensinou isso para os discípulos. E disse assim, vocês serão muito felizes se vocês entenderem e colocarem em prática isso que eu falei para vocês. É como que ele quisesse dizer em outra forma, ele diz assim, quando vocês aprenderem isso, a servirem uns aos outros, da mesma forma que eu servi vocês, não haverá entre vocês ninguém que necessite de coisa alguma. Ele disse mais, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nós temos um pequeno costume errado na igreja moderna, se afastar do corpo. Não estou dizendo se afastar da instituição. São duas coisas diferentes. Tem algumas instituições que você pode ir embora, porque não são boas mesmo, nem são saudáveis. Mas se afastar do corpo, da comunidade. Jesus, ele está presente no meio da comunidade. Onde vocês estiverem reunidos, eu estarei junto com vocês. Quando vocês estiverem fazendo as coisas que eu mandei vocês fazerem, eu estarei junto com vocês. Jesus está junto com a gente sempre que a gente se reúne. A gente tem esse entendimento. Sempre que a gente se reúne aqui, a gente sabe que Jesus está presente. E ele está aqui hoje.
A gente sabe disso, eu creio nisso, eu sei que você também crê como eu. E quando a gente se afasta, não que Jesus te abandona, Ele não te abandona. Ele continua cuidando de você. Mas não é da maneira plena como Ele gostaria, porque é nesse momento que Ele pode abençoar usando a vida uns dos outros. E Ele fala, permaneçam em mim. Permanecer em mim é permanecer no seu corpo. Permanecer enxertados na videira verdadeira. E quando vocês permanecerem em mim, permanecerem unidos em comunidade, eu permanecerei no meio de vós. De maneira alguma, de forma alguma, eu vos abandonarei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. E a última, e a que a gente mais gosta de fazer na hora da ceia, mas é uma grande promessa, que a gente às vezes se esquece. Ele diz para nós, eu vou, mas eu volto vocês. Sempre que a gente se reúne para cear, a gente anuncia a morte de Jesus até que Ele... Sempre que a gente se reunir para cear, ceia é algo muito importante, queridos. É algo muito mais forte e poderoso do que a gente imagina. E a gente precisa se reunir com esse entendimento. Eu não estou só. A ceia não é por causa de mim. É para trazer à memória o que Jesus fez por nós. Não simplesmente Ele fez por mim. Porque o que Ele fez por mim, Ele fez pelo irmão que está do seu lado. E vocês dois estão aqui hoje por causa de tudo que Ele fez por vocês. Então eu tenho que aprender a amar a Ele da mesma forma que Jesus me amou. Não porque é um mandamento que eu tenho que cumprir, mas é porque eu sou semelhante a Jesus. E porque eu estou sendo trabalhado para ser cada vez mais parecido com Jesus. E Ele fazia isso. Vocês devem lavar os pés uns dos outros, aprender a servir. E muito mais do que tudo, vocês precisam aprender a permanecer. Como é difícil permanecer. Porque no meio, a gente se frustra, pessoas magoam a gente, pessoas, às vezes, fazem coisas que nos desagradam. Faz parte de uma comunidade. Isso vai acontecer porque nós somos problemáticos. Mas permaneçam. Porque no permanecer, Ele permanecerá em nós. E a cura vem dele. E a cura vem no momento dessa unidade. No momento que estamos juntos. E o maior de todos, creiam em todo o tempo, quando vocês estiverem comendo do pão, bebendo do cálice, vocês estão anunciando em memória aquilo que Ele fez por vocês na cruz do Calvário. Mas muito mais do que isso, a promessa e a esperança de que Ele vai voltar. Vamos colocar de pé. Os elementos vão ser distribuídos. Eu gostaria que você cantasse essa canção com esse entendimento de povo. Você vai cear com esse entendimento de povo. Eu faço parte de um povo. Eu estou reunido em família. Todos aqui são filhos de Deus. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos um corpo. Nós precisamos uns dos outros. Assim como um corpo humano precisa de todas as juntas, de todos os ligamentos, de todos os órgãos, de tudo que tem nele, de cada parte do corpo é importante, mesmo que a gente muitas vezes não dê valor para algumas partes, todas são importantes. Assim também, o corpo de Cristo, quando se reúne, todas as partes do corpo são importantes. E se alguma parte desse corpo está em falta, todo o corpo está debilitado. A ceia nos traz essa ideia de aliança, de reunião, de estarmos juntos, com o mesmo entendimento e com a mesma promessa. O Jesus que morreu por mim, morreu pelo irmão que está ao meu lado. O Jesus que me libertou, libertou o irmão que está ao meu lado. O Jesus que me levou ao seu reino, também levou o irmão que está ao meu lado. O Jesus que virá me buscar, também vai vir buscar o irmão que está ao meu lado. O Jesus que vai me colocar nos novos céus e nova terra, para eu habitar na sua presença,
durante toda a eternidade, vai levar também junto com ele, comigo, o irmão que está ao meu lado. Esse entendimento precisa existir em nós. Vamos cantar e adorar o Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou o seu respirar. Em trevas encontrou o fim. A guerra começou, a morte ele enfrentou. O peso do venceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Pois eu recebi do Senhor o que também eu entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. É pão, não deixará de ser pão, mas o que representa é muito mais do que isso. O pão vivo
que desceu dos céus. O Cordeiro imolado, o Cordeiro pascal, o Cordeiro que foi levantado, e quando foi levantado atraiu eu e você a Ele. Aquele que morreu por nós, seu povo, o povo da nova aliança, o povo reconciliado, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse corpo que sofreu, que foi esmurrado, dilacerado, que foi pregado naquela cruz, estava lá para pagar o preço, para comprar a dívida, para nos libertar da escravidão, para nos redimir dos nossos pecados e para trazermos a nós vida nova e plena. Esse corpo nos salvou, nos fez povo, e hoje nós somos seu povo, seu corpo. Estamos unidos a Ele por tudo que Ele fez por nós. E Ele está nos levando a uma terra prometida. Ele está fazendo essas moradas para cada um de nós, para que aonde Ele estiver, estejamos nós também, em memória de tudo que Cristo fez por nós, com o entendimento de que tudo nós somos nele, esse corpo, esse povo. Com esse entendimento, eu quero que você coma desse pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Deus disse a Abraão: Abraão, anda por essa terra, porque aonde a planta dos teus pés pisar, eu darei esta terra por herança aos teus descendentes. Abraão não darei a você nesse momento. Seu povo viverá como estrangeiro na terra do Egito durante 430 anos. Mas eu me lembrarei da aliança que eu estou fazendo contigo agora, Abraão. E eu vou lá buscar esse povo. E eu vou dar essa terra para eles. Apenas creia em mim, Abraão, porque isso vai acontecer. E aconteceu. O mesmo fez Jesus por nós. Ele disse aos discípulos no dia da ceia: não fiquem preocupados, eu tenho que ir. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Não se turbe o vosso coração, não se atemorizem, não fiquem com medo, não fiquem preocupados. Na casa do meu pai há muitas e muitas e muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejam vocês também comigo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, eu vou derramar esse sangue por vocês. Eu vou lavar e remir vocês dos seus pecados. Vou dar a vocês uma nova vida em mim. Estou fazendo essa aliança com vocês. Eu vou até o fim. E Ele foi até o fim, até a morte e morte de cruz. Derramou cada gota de sangue
por cada um de nós, para nos lavar e nos remir dos nossos pecados. Mas Ele fez uma promessa: estou preparando lugar para vocês e eu vou voltar. Eu virei, eu voltarei. Novos céus e nova terra serão criados para vocês. E nós habitaremos juntos, todos juntos novamente. E nos veremos face a face. Vocês serão absolutamente semelhantes a mim. Os corpos transformados. E Ele disse ainda, quando Ele bebeu desse cálice: olha, para fazer uma promessa para vocês ainda maior. Vou dizer assim: não beberei novamente do fruto dessa vide, até que venha o grande dia do Senhor, aonde nós beberemos todos juntos na mesa que o Senhor preparou para nós, nas bodas do Cordeiro. Nós anunciamos, ao beber esse cálice, a morte do Senhor, até que Ele venha. E Ele vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em memória de Cristo e crendo de todo o coração nessa promessa, beba do cálice. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Adore ao Senhor. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é. Adore ao Rei. Sempre Adore ao Cordeiro, aquele que venceu. Pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque Tu amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, e aqui estão muitos dos que creem, poucos de tantos milhares e milhares que existem espalhados pelo mundo, mas aqui estão muitos, sim, dos que creem em Ti, que por causa da Tua graça e da Tua misericórdia, por causa de que Tu és o Senhor, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, nós não pereceremos, mas em Ti nós temos a vida eterna, e louvado seja o Teu nome por isso. Obrigado, 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 porque Tu fez isso por amor. Obrigado por libertar o Seu povo. Obrigado por fazer de nós estrangeiros Teu povo. Obrigado porque somos reconciliados contigo. Louvado seja o Teu nome. Que isso não saia do nosso ser, do nosso íntimo, da nossa memória.
que nós venhamos a celebrar e a comemorar esse dia maravilhoso que o Senhor nos fez, que nos deu, que isso sempre esteja conosco. Hoje é o dia que o Cristo ressurgiu dos mortos. E nós, os que cremos, um dia ressurgiremos com Ele e habitaremos com Ele para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas. Aleluia. Dois recados rápidos. Sábado que vem temos culto de jovens às 7h30 da noite. Não era para ser era para ser ontem, mas a gente transferiu para a semana que vem, sábado que vem. E todos os outros avisos, tudo que você precisar saber, entre em contato com a gente no 3344-6406 e a gente repassa para você. Inscrições de primeiros passos, de Entenda, tudo faça pelo WhatsApp. A gente vai mandar para vocês, tá bom? Que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que o Cristo ressurreto te abençoe, te guarde, derrame graça sobre sua vida, que Ele te encha de paz nessa semana, que tenhas uma semana gloriosa na sua presença, que você sempre traga à memória todos os dias, como disse o pastor José, hoje é o domingo da ressurreição, amanhã é a segunda da ressurreição, terça da ressurreição, quarta da ressurreição. Você é nova criatura em Cristo. Viva essa novidade de vida. Tenha uma semana plena, abençoada. Viva Jesus e deixe Ele viver em você. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. Vá em paz, vá na paz de Cristo e dê um abraço no seu irmão.